Continuando a aula sobre nutrientes, a série de aulas sobre nutrientes, nós vamos ver lipídios agora. Já existe uma aula de carboidratos postada aqui no canal, galera. Vamos lá. Nessa aula, a gente vai ver os triglicerídeos, os fosfolipídios, os cerídeos, os carotenoides, os esteroides, dando ênfase para o colesterol, tá? E que ele também é muito importante porque ele é precursor na síntese dos sais biliares e dos hormônios sexuais. E ainda veremos aqui as prostaglandinas. Vamos começar pelos triglicerídeos. Os triglicerídeos são formados por 3 moléculas de ácidos graxos, mais uma de glicerol. Bom, aqui, galera, tem 2 moléculas, tá? Todas elas de ácido graxo. Esse zigue-zague aqui que vocês estão vendo, ó, todo esse zigue-zague aqui, tá? É uma longa cadeia hidrocarbonada. O que isso quer dizer? Que é formado apenas por hidrogênio e carbono. Cada extremidade dessa, ó, tem um carbono aqui e o hidrogênio foi omitido, tá? Aqui, ó, cada extremidade dessa tem um carbono. Daqui a pouco eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Essa extremidade aqui, onde tem esse Ozinho aqui, né? Essa ligação dupla com o O e o OH aqui, e tem um carbono aqui, ó, porque cada extremidade, lembra, tem um carbono. Então, aqui, tá, é um agrupamento chamado carboxila. Esse agrupamento carboxila forma os ácidos carboxílicos. E é daí que vem a palavra ácido dos ácidos graxos. A palavra graxo quer dizer gordo, tá? Porque os ácidos graxos vão formar as gorduras. Bom, nessas 2 cadeias aqui, existe uma diferença bem visual, né? Vocês devem estar olhando para ela, que é essa ligação aqui dupla. Lembra quando eu falei que cada extremidade dessa tem um carbono? Aqui embaixo tem um carbono e aqui em cima tem um carbono. Eles estão ligados entre si por uma ligação dupla, não é isso? Então, essa ligação dupla faz com que essa cadeia aqui seja um ácido graxo insaturado. Essa aqui, que não apresenta nenhuma ligação dupla, vai formar um ácido graxo saturado. Os ácidos graxos saturados vão formar as gorduras saturadas, que a temperatura ambiente é sólida, como a banha e a margarina, e a manteiga, tá? A manteiga e a banha são exemplos de gordura saturada. A temperatura ambiente, elas são sólidas. Já o ácido graxo insaturado vai formar a gordura insaturada, que aí é só vocês lembrarem dos óleos. Essa gordura insaturada nada mais é do que os óleos vegetais, principalmente. Mas existem também esses óleos em animais. Eu posso exemplificar aqui os peixes de água fria, o atum, o salmão e o bacalhau, por exemplo, tá? Então, os lipídios, tá, que são triglicerídeos e estão no estado líquido à temperatura ambiente, eles são os óleos e, portanto, a sua molécula é formada por ácidos graxos insaturados. Ok? Ácido graxo saturado, óleos. Ácido graxo saturado, gordura à temperatura ambiente sólida. Outra coisa, os lipídios, eles são insolúveis ou pouco solúveis à água. Isso confere um monte de propriedades, inclusive a gente vai verificar uma delas daqui a pouco. Mas eles são solúveis a solventes orgânicos. Ah, Rosberg, quem são os solventes orgânicos? O álcool, o éter e o cloroforme, por exemplo, tá? São solventes orgânicos no quais os lipídios dissolvem tranquilamente. Outra coisa, aqui a gente já viu que os triglicerídeos são formados por 3 ácidos graxos mais uma molécula de glicerol. E como é que acontece essa reação? Quem já viu a aula de carboidratos vai entender isso aqui muito mais facilmente, porque eu explico lá uma reação de condensação na formação de um disacarídeo. Agora a gente vai ver a formação de um triglicerídeo. Aqui está o ácido graxo, aqui está a extremidade carboxila e aqui está a hidroxila, que irá sair daqui. Aqui está o glicerol, tá? Com essas 3 extremidades aqui, ó, com a hidroxila, e de cada hidroxila dessa vai sair um hidrogênio, tá? Então, o ácido graxo se liga ao glicerol e libera água. Durante essa ligação é liberada uma molécula de água. Cada ligação dessa libera uma molécula de água. Logo, na formação de um triglicerídeo, quantas moléculas de água vão ser formadas? Exatamente, 3 moléculas de água. Porque um ácido graxo se liga aqui, sai uma molécula de água. O outro se liga aqui,
sai outra molécula de água. Outro se liga aqui e sai outra molécula de água. 3 moléculas de água. É por isso que é desidratação, porque sai água, tá? Então, para formar um triglicerídeo, qual é a reação? Reação de condensação ou desidratação. Para que eu retorne o ácido graxo ao seu estado original aqui, ó, e ao glicerol também ao seu estado original, o que é que eu faço? Eu adiciono água e essas reações são quebradas por hidrólise, reação de hidrólise, tá? Elas são quebradas. Outra coisa, aqui vocês estão vendo o triglicerídeo e ele é formado por 3 cadeias diferentes de ácidos graxos. A primeira é uma cadeia de ácido graxo saturada. A segunda é uma cadeia de ácido graxo com apenas uma ligação dupla, ou seja, monoinsaturada. Tá? Alimentos que são ricos em ácidos graxos monoinsaturados, o azeite de oliva é o melhor exemplo. Mas o óleo de canola, o óleo de amendoim também possui ácidos graxos monoinsaturados. Aqui, por último, você tem um ácido graxo com 3 ligações insaturadas. Então, aqui você tem um ácido graxo poliinsaturado. Exemplo de alimentos que vão ser ricos em ácidos poliinsaturados, você tem o óleo de girassol, você tem o óleo de soja, você tem o óleo extraído lá dos peixes de água fria, atum, salmão e bacalhau, ok? Bom, os ácidos graxos essenciais. Existem ácidos graxos que não são sintetizados pelo nosso organismo. Então, esses são chamados de ácidos graxos essenciais. E a gente deve obtê-los, tá, de alimentos através das refeições. Então, veja, o ômega 3 e o ômega 6 não é sintetizado no nosso organismo. Então, a gente obtém se alimentando de alimentos ricos nele. Exemplos, tá, de alimentos ricos em ômega 3 são os óleos. Para ficar bem nítido, galera, os óleos dos peixes frios. Então, o óleo de fígado de bacalhau, o atum também é rico em ômega 3, o salmão também é rico em ômega 3, ok? Bom, o ômega 6, aí você vai para esses óleos vegetais. Óleo de milho, o óleo de soja, o óleo de girassol, são ricos em ômega 6. Apesar de que o ômega 6 ele não é tão nobre como o ômega 3. Os dois, tá, são responsáveis por controlar, tá, os níveis de colesterol no sangue. Então, eles estão diretamente ligados à redução de doenças cardiovasculares. Mas o ômega 6, a ingestão de ômega 6 por longos períodos, né, a grande ingestão de ômega 6 e por longos períodos, pode provocar doenças degenerativas, como, por exemplo, Alzheimer. Bom, a função dos ácidos, dos triglicerídeos, a principal função é o armazenamento energético. Galera, a molécula de triglicerídeo ela é extremamente energética. Ela é praticamente o dobro, tá? Ela contém praticamente o dobro de uma molécula de amido. O dobro de calorias. Então é por isso que, por exemplo, uma alimentação rica em gordura é mais fácil a gente também engordar, tá? Porque ela é mais energética. Então, para eu queimar tipo 1 grama de ácido graxo, eu teria que trabalhar o dobro, tá? Em relação, por exemplo, a um carboidrato. Bom, então outra função é o isolante térmico, muito presente nos mamíferos de regiões frias. Veja aqui o urso polar, tá? Ele se alimenta, né, durante grande parte do ano e aí ele vai acumulando gordura aqui. Essa gordura protege ele contra o frio intenso lá do Ártico. E também quando ele hiberna, né, que ele passa alguns meses dormindo, o que é que ocorre? Ele vai perdendo esta camada de gordura, né? Então o urso polar, depois da hibernação, ele está mais magro. Mas o que é que aconteceu? O organismo dele utilizou essa camada de gordura, que era armazenamento energético, para manter o metabolismo ali, mesmo ele dormindo, funcionando. Ok? Vamos lá. Agora, deixa eu contar a vocês a história da gordura hidrogenada. Aqui você tem a molécula de um ácido graxo saturado, vocês já sabem disso, e vai formar
substâncias, né, sólidas, lipídios sólidos. Tá? Nesse caso, eu posso exemplificar a manteiga. Já aqui você tem uma molécula de ácido graxo insaturado que vai formar os óleos, e a temperatura ambiente vai formar um líquido. Né? E aí, a margarina, não a manteiga, a margarina, ela é formada por gordura vegetal hidrogenada. O que isso significa? Bom, a margarina ela é sólida e ela vem, né, de uma gordura vegetal, que é líquida. Como é que acontece a solidificação, então, da margarina? Bom, gente, aqui está a insaturação, e aí o que acontece? A gordura insaturada é adicionada a ela hidrogênio. Aí você usa um catalisador e, sob temperaturas e pressões adequadas, você consegue converter essa gordura insaturada na gordura hidrogenada. Então, há uma hidrogenação, a adição de hidrogênio aqui. E aí essa ligação dupla aqui, ela tende a sair. Mas existe um porém. Os óleos vegetais em que isso é feito, geralmente são poliinsaturados, não monoinsaturados. Tem muitas insaturações. Então, algumas insaturações não se perdem. Na verdade, ela muda a configuração. Os óleos vegetais, eles normalmente têm uma configuração chamada configuração. Tá? Existem os isômeros estruturais, e aí essa isomeria tem uma configuração, né? Os óleos vegetais naturais vai ter uma configuração cis. Tá? Quando você hidrogena, a configuração de algumas ligações duplas muda para configuração trans. Essa mudança aí é que vai formar a gordura trans. Então, toda vez que você hidrogena um óleo vegetal, certo? Você está transformando esse óleo vegetal em gordura trans. Então, quando você vê lá na margarina, óleo vegetal, não se engane, você está consumindo gordura trans. Mas aí você pode dizer, Rosberg, eu vou lá comprar e está lá estampado gordura trans zero. Mas é o seguinte, galera, na nossa legislação e na legislação de muitos países por aí, é permitido que se você tiver uma quantidade de até 0,2 gramas de X nutrientes, até 0,2 gramas de X nutrientes, por porção, você pode dizer que ali tem zero daquele nutriente. Então, digamos que uma margarina tem exatamente 0,2 gramas de gordura trans. Ela pode arredondar essa gordura trans para zero. Geralmente, a porção de margarina, se eu não me engano, é uma colher de sopa. Eu não sei se é uma colher de sopa ou uma colher de chá. Mas eu lhe pergunto, quando é que a gente consome, tá? Diariamente, por exemplo, apenas uma porção? Quando vocês vão lá, que levam o biscoito recheado para a escola, para lanchar lá na escola ou onde seja, vocês vão lanchar apenas 3 biscoitos recheados, que geralmente é a porção dos biscoitos recheados? Não. Inclusive, muitos da gente consome aquele biscoito inteiro na hora do intervalo. Não é? A gente não come porções e, portanto, ao longo do dia, a gente acumula gordura trans. Certo? Então, toda a gordura hidrogenada, tá? Na verdade é parcialmente hidrogenada, porque nem todas as ligações duplas vão ser eliminadas. Existem também as totalmente hidrogenadas, mas principalmente as parcialmente hidrogenadas vão conter gordura trans. E o que é que a gordura trans causa? Vejam aqui, aqui está os tecidos e aqui está um vaso sanguíneo, tá? Que aí vai irrigar, né, levar os nutrientes para os tecidos. Veja aqui, esse estreitamento. Isso ocorre porque a gordura trans ela tende a aumentar o LDL, conhecido como colesterol ruim, e reduzir o HDL, conhecido como colesterol bom. Esse LDL, que é o colesterol ruim, ele se acumula aqui, nas paredes, né, no endotélio do vaso sanguíneo, formando essas placas chamadas ateroma. Esses ateromas vão formar uma doença, vão resultar numa doença chamada aterosclerose. E a aterosclerose é exatamente isso, tá? É o estreitamento dos vasos sanguíneos devido à deposição de moléculas de colesterol aqui. Então, a gordura trans
intensifica isso. A gordura trans está relacionada então com o aumento, tá, de doenças cardiovasculares. Aí veja só, o que é que pode causar aqui com esse estreitamento do vaso? Aumento da pressão sanguínea, certo? E aí esse vaso pode se romper se for numa região cerebral, causar um AVC, se for numa coronária, causar um ataque do miocárdio, por exemplo. Aí a indústria resolveu, né, foi banida a gordura trans, todo mundo falando mal da gordura trans, e já existem margarinas que não são feitas à base de gordura trans, à base de gordura hidrogenada. A gordura hidrogenada, então, foi substituída pela gordura interistificada. Só que a gordura interistificada, ela realmente não tem gordura trans, não tem. Mas o processo em que ela é submetido, né, também é um processo industrial. Contudo, em 2007 houve um estudo e de lá para cá outros estudos que verificaram que a gordura interistificada diminui o hormônio insulina no sangue, tá? Então pode provocar doenças como diabetes. E também diminui o colesterol bom, que é o HDL. Parece que a indústria aí trocou 6 por meia dúzia, né? Tirou uma ruim e colocou outra ruim também. Então, quando vocês verem lá nos ingredientes que tem gordura interistificada, não naquela tabela nutricional, embaixo lá que tem dizendo o que foi usado para formar. Se vocês virem gordura interistificada, lembrem-se desta aula. Se virem gordura trans ou gordura hidrogenada, lembre-se desta aula que gordura hidrogenada é um tipo de gordura trans. Por que é um tipo de gordura trans? A gordura hidrogenada é um tipo de gordura trans industrial. Contudo, existe a gordura trans natural, que provém principalmente dos animais ruminantes. A carne do boi tem pequenas quantidades de gordura trans e o leite também tem pequenas quantidades de gordura trans, isso naturalmente, né? Então, vamos lá, galera. Os fosfolipídios. Os fosfolipídios são chamados ou conhecidos como moléculas anfipáticas. Isso porque eles têm a propriedade hidrofóbica e hidrofílica. A parte hidrofóbica não se associa com a água, enquanto que a parte hidrofílica se associa. A parte hidrofóbica são chamados caudas, né? Cauda hidrofóbica, que é formado pelos ácidos graxos aqui, ó. Pela parte dos ácidos graxos. Enquanto que a parte hidrofílica, que também é chamada cabeça hidrofílica, é formado por um grupo fosfato, tá? Bom, o grupo fosfato e os ácidos graxos estão ligados a uma molécula de glicerol. Lembra da molécula de glicerol que tem 3 OHs? Bom, 2 deles estão ligados aqui, ó, aos ácidos graxos. É por isso que você tem 2 caudas aqui, ó, de ácidos graxos. E um OH daquele está ligado a um fosfato. Esse fosfato pode estar ligado a outras moléculas polares, tá? Essas estruturas polares se associam com a água, enquanto que a parte apolar não se associa. Se você pegar esses fosfolipídios aqui, galera, e colocar eles banhados em água, eles naturalmente se arranjam dessa forma, onde as cabeças hidrofílicas, tá, viram-se para o lado da água, enquanto que as partes hidrofóbicas viram-se, né, apontando umas para as outras, como se fosse um espelho, ó, uma da outra. Aí isso faz com que essa região aqui, né, a cauda hidrofóbica, não contenha água, né, porque é apolar, enquanto que essas regiões polares estão associadas à água, ok? Isso acontece naturalmente, tá? Se você tivesse fosfolipídio aí na sua casa, se pudesse ver, por exemplo, eles como se fossem uns palitinhos de fósforo e você adicionasse água, vocês iam verificar eles se rearranjando naturalmente dessa forma. E aí, qual a importância disso, galera? Tá aqui, ó, a cabeça hidrofílica e as caudas hidrofóbicas, tá? Hidrofóbicas, né? Hidrofobia, medo. Então tá longe da água, hidroágua. Hidrofílico, fílico, amigo. Então se associa com a água. Bom, os fosfolipídios são os formadores das membranas celulares dos seres vivos, certo? E com isso, ela se torna uma grande protetora, não permitindo a entrada com facilidade, por exemplo, de substâncias com caráter iônico, carregadas
que apresentem polaridade, tá ok? Apesar da água conseguir se infiltrar aqui e passar, tá? Mas não são todas as moléculas polares que conseguem se infiltrar aqui facilmente. Então isso torna essa característica dos fosfolipídios, junto com outras proteínas e glicoproteínas, enfim, torna a membrana celular como uma membrana seletiva, tá? Controlando a entrada e saída de substâncias. Cerídeos. Bom, os cerídeos são as ceras, tá? São lipídios também, e aí você encontra na cera do favo, aquela cerinha lá do ouvido que a gente utiliza o cotonete para retirá-la, é bom só retirar ali os excessos pela borda, tá ok? E aqui, ó, a foto de um pato mandarim, mas aquelas aves aquáticas, elas mergulham, né, na água e saem todas enxutas, né, sem ficarem molhadas, as penas não ficam molhadas. O que acontece? Essas aves, elas produzem uma cera, certo? Que impermeabiliza as penas, e aí essa é inclusive uma das funções dos cerídeos, né? Essa cera vai proteger a colmeia, por exemplo, mesmo que chova, né? As abelhas, por exemplo, não tiram a colmeia dela quando chove. Então dá aquele toró às vezes na cidade, mas a colmeia está aguentando porque existe uma cera ali que protege e impermeabiliza a colmeia. E aqui você tem um orvalho na grama, porque as plantas também têm uma cutícula de cera. Então a cera é um lipídio e é hidrofóbico, né, impermeável. E aí o orvalho está aqui, ó, formando essas gotículas, porque ele não consegue penetrar aqui facilmente devido a essa presença de cera que torna essas estruturas impermeáveis. Os carotenoides são lipídios que formam pigmentos. Aí os carotenos têm principalmente coloração laranja, e aí o exemplo está aqui a cenoura. E as xantófilas, né, vai ter uma coloração amarelada, avermelhada, e aqui é exemplo de um alimento que tem xantófilas, é a gema do ovo. Bom, os carotenos são precursores da vitamina A, né, importante para evitar, por exemplo, a cegueira noturna. Então é muito importante para a visão e também, por exemplo, na cor da nossa pele, certo? O caroteno, ele, apesar da gente ter, né, a melanina, que intensifica a cor da pele, mas os carotenos que se encontram, por exemplo, no tecido adiposo, eles também contribuem para a coloração da nossa pele. Os esteroides, no qual se destaca o colesterol. É uma molécula formada por 4 anéis carbônicos aqui. Enfim, o colesterol, tá, quando ele é associado a proteínas de alta densidade, vai formar o HDL. E o HDL é chamado, tá, no meio nutricional como colesterol bom. Ele remove o LDL, que é o colesterol ruim, do sangue e o leva para o fígado, onde ele é degradado. Então o HDL ele está diretamente ligado à diminuição de colesterol ruim no sangue. Então é bom consumirmos alimentos ricos em HDL. Já o colesterol associado a proteínas de baixa densidade, certo? Vai produzir o LDL, certo? Que vai estar associados, por exemplo, com o aumento de doenças cardiovasculares, porque eles vão formar aquele processo lá, né, que eu ensinei, a deposição do LDL vai formar placas de ateroma, e aí está relacionado com a aterosclerose, e aí intensificar, como eu já disse, as doenças cardiovasculares. Ok? Bom, gente, alimentos ricos em HDL, geralmente, por exemplo, os óleos vegetais, principalmente aqueles ricos em ômega 3, que eu citei acima, por exemplo, os óleos que vêm dos peixes de água fria, certo? Por exemplo, o azeite de oliva, de canola, certo? São exemplos de alimentos ou de alimentos que são ricos em HDL, certo? Bom, o colesterol também é precursor, tá, dos sais biliares, que é também produzido no fígado. Outra coisa, gente, o colesterol, tá, em grande parte é produzido no fígado. A gente produz naturalmente colesterol. Os animais produzem naturalmente colesterol. Os vegetais não produzem colesterol. Então, quando você compra um óleo vegetal que tem dizendo que lá o colesterol é 0, aquilo é verdade, tá? A gente precisa de colesterol porque todas as nossas células contêm colesterol, certo? Ele é um componente da membrana celular, assim como os fosfolipídios. Bom, a bile
ela atua, tá, auxiliando a digestão de gorduras. Ele também é precursor de hormônios sexuais. No homem, a testosterona, e na mulher, por exemplo, o estrógeno. Por último, a prostaglandina, que é um lipídio que vai atuar como um regulador local. Isso quer dizer que, por exemplo, uma certa célula de tecido, células dos tecidos ali, de um tecido X, vai começar a produzir prostaglandinas e elas vão atuar no próprio tecido ali, tá? Bom, ela está relacionada com a diminuição da pressão arterial, inclusive existem alguns medicamentos que para baixar a pressão, né, para diminuir a pressão, de controle arterial, que são baseados nas prostaglandinas, atua também nos processos inflamatórios, tá? Ela intensifica, por exemplo, a febre numa inflamação, a dor local, a vermelhidão, certo? A gente pensa que isso é ruim, né? O processo inflamatório é ruim, mas na verdade esses sintomas é que vão indicar que o nosso organismo pode estar sendo invadido por organismos estranhos. Então, os anticorpos, né? Aliás, os glóbulos brancos, eles vão atuar controlando a inflamação devido a esses indicadores. Outra coisa que a prostaglandina atua, né? Ela é importante, tem importante papel na reprodução, porque ela aumenta a contração ao longo de todo o sistema reprodutor feminino. Então, por exemplo, a mulher acabou de ovular e com a produção de prostaglandina nessa região do sistema reprodutor, as contrações vão aumentar e vai fazer com que o óvulo ele saia, né, vai descendo ali pela tuba uterina ao encontro do espermatozoide. Então, permite, né, facilita a fecundação. Outra coisa é a estimulação da contração uterina. Então, quando o bebê já está chegando ali próximo aos 9 meses, né, próximo ao parto, então inicia-se, né, começa uma contração bem repetitiva, e essa contração a fim de, né, colocar o bebê para fora, para que o bebê nasça. Isso é causado pelo nível de prostaglandina que é liberado ali na região do útero. Então estimula a contração uterina para o parto, o nascimento do bebê. Bom, galera, a aula de lipídios fica por aqui. Eu espero que tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar, tá? Divulguem o canal. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!